Gostaria de convidar você a pensar no privilégio e na grandeza que é ser igreja. Queria que você pensasse comigo nesse momento, nesse tempo, o que é fazer parte do corpo de Jesus. E eu não sei se você tem essa prática ou esse exercício de parar, às vezes, para trazer a sua vida, a sua realidade, o momento que você caminha, para meditar sobre isso, para trazer ao seu coração essa questão, principalmente tendo um referencial bíblico, um referencial que não é mais o meu olhar, a minha impressão, o meu subjetivismo, mas trazendo à luz de algo muito maior, que é a própria palavra do Senhor, um entendimento de onde nós estamos, o que estamos fazendo, o que estamos vivendo. E eu queria propor a você, lendo esse texto, pensar comigo algumas coisas, a nós chegarmos ao final dessa manhã, tendo uma experiência diante do Senhor, a partir do que nós vimos aqui, a partir do que fazemos aqui desde cedo, a partir da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim, 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 16, eu vou ler, mas eu quero meditar com você nos versículos 14 e 15. Vamos fazer um corte no final do versículo 15. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Querido irmão, querida irmã, você ouviu e viu aqui, contado pelos nossos adolescentes, uma história, e você sabe que não é uma narrativa fabricada, mas é a história da humanidade. Narrativa é algo que eu tento falar para alguém a partir de uma impressão minha sobre determinada coisa. História, é constituída de fatos. E se eu creio que a Bíblia é a verdade, palavra de Deus, o que nós vimos aqui é um conto da história, daquilo que de fato aconteceu e daquilo que de fato constitui quem nós somos hoje, eu e você. Porque nós somos oriundos de toda essa narrativa que começa no Gênesis, perpassa toda a história da formação do povo de Israel a partir de Abraão, chega até os dias em que Jesus se encarna, morre naquela cruz, ressuscita, e ele delega a proclamação da história e do evangelho, que é a história, à igreja dele, Senhor de todas as coisas. Mas, queridos irmãos, trazendo para esse nosso tempo e para aquilo que você viu aqui, eu queria te perguntar duas questões. A primeira delas é: como é que esses queridos chegariam aqui e fariam esse trabalho se não houvesse um background, se não houvesse alguém por trás, educando, ensinando, falando para eles, colocando as situações como elas são, para que eles pudessem chegar aqui e de uma forma tão bela, tão doce, trazer essa história para nós. A segunda questão envolve um pouco mais, meu irmão, uma impressão, algo do nosso coração. Eu já tenho visto e ouvido muitas vezes a grande expressão assim: eu gostaria sempre de estar perto dos meus amigos verdadeiros. Ou então, eu gostaria de estar perto dos meus irmãos verdadeiros. E aí eu queria fazer uma analogia com essa frase. Muitas vezes, irmãos, nós gostamos tanto de falar que amamos a verdade, que queremos que as pessoas sejam verdadeiras conosco. E aí eu queria fazer um corte e te perguntar: será que de fato a gente suportaria alguém dizendo a verdade para nós o tempo todo? Amigo é aquele amigo de verdade. Então pega um amigo seu, aquele que você mais gosta, senta com ele e fala:
Bota as cartas na mesa, vamos falar a verdade um para o outro. Será que a gente tem aquela coluna, as costas, coração que suportaria de fato alguém dizendo, olha, você é assim? Será que a gente teria esse amigo como verdadeiro por muito tempo? E eu queria emendar com uma outra pergunta. Muitas vezes, como igreja, nós somos acusados de falar ou pensar algumas coisas que machucam. E aí eu gostaria de perguntar, você deseja uma igreja que fale a verdade ou você deseja uma igreja que te adule? Uma igreja que fique amaciando o teu ego, que fique te chamando de bonito, lindo, maravilhoso, quando na verdade não chega até onde a gente precisa chegar, que é no trato com o pecado. O texto que nós lemos, irmãos, vai nos ajudar a trazer isso para os nossos corações. E o apóstolo Paulo aqui está escrevendo a Timóteo, eu queria que você olhasse para a sua Bíblia. Ele está trazendo algumas situações e ao mesmo tempo providências diante da situação. Paulo está escrevendo a um pastor que vai estar diante de uma igreja numa cidade extremamente cosmopolita, uma cidade muito influenciada por um paganismo terrível, a cidade onde está localizada uma das 7 maravilhas do mundo, um templo gigantesco, dedicado a um culto pagão. Se você já ouviu falar do templo de Diana ou o templo de Artemis, é essa cidade, Éfeso, que continha esse lugar. E Paulo está desejoso de estar ali com Timóteo, mas se vê um impedido ou pensando que talvez não consiga chegar no momento em que ele está programando para Timóteo. E é por isso que no versículo de número 14, ele diz, eu estou escrevendo essas coisas na esperança de que a gente vai estar perto logo para poder conversar. Mas, versículo 15, se eu tardar, pelo menos você já está ciente de como você deve proceder aí, você deve proceder nesse lugar. Por quê? Porque Paulo, irmãos, está no meio de uma das suas viagens, provavelmente a 3ª viagem missionária. E Paulo sabe que o inverno talvez o impeça de estar ali diretamente com Timóteo no momento em que ele deseja. Então ele escreve, e você com a sua Bíblia aberta, você vai observar a partir do capítulo 2, versículo de número 8, aliás, versículo de número 1, ele vai dizer assim, antes de tudo, ou seja, antes de qualquer outra coisa, Timóteo, eu quero te exortar. E aí ele começa a mostrar, irmãos, a prática de algumas questões que devem estar presentes na igreja. De 1 até o versículo 7, aí ele vai falar sobre oração. Uma prática que a igreja precisa não apenas elogiar, não apenas falar que é muito bacana, que é poderoso, mas precisa viver, precisa ser de oração. Depois ele vai falar do proceder dentro do culto, começando a falar pelos homens, falando da presença da mulher, e a influência daquele templo da deusa Diana, por isso eu destaquei aqui, é muito grande, porque a religião vivenciada dentro da cidade de Éfeso era uma religião majoritariamente envolvida em culto pagão, prostituição, e liderada por sacerdotisas. Então, quando há conversão, há também uma mudança de mentalidade, e Paulo então diz que as irmãs devem ficar de uma forma um pouco mais discreta, em silêncio, dentro daquele templo, dentro daquele lugar onde se reuniam, para que não houvesse nenhum tipo de associação com o que acontecia no templo pagão. Paulo quer proteger as irmãs, e não como algumas vezes nós ouvimos nos nossos dias, Paulo era machista, Paulo queria colocar a mulher para escanteio. Calma, olha o contexto, veja como as coisas aconteciam, para que a gente não fale de uma coisa de uma forma meio torta. Mais ainda, Paulo vai falar para Timóteo que ele precisava estabelecer uma liderança naquela igreja. Capítulo 3, a partir do versículo 1, você vai ler isso até o versículo 13. E assim ele diz, Timóteo, para ser líder na igreja, deve cumprir essa, e a lista é tensa, não é uma lista simples. Porém, irmãos, quando chegamos no versículo de número 14, Paulo então vai dizer, olha, eu estou escrevendo tudo isso, que vocês devem se comportar dessa maneira, que vocês devem agir assim, que vocês devem estabelecer esse tipo de liderança. Por quê? Porque eu espero te ver em breve, mas se a gente não se vê, você já está ciente de como você tem que proceder dentro da igreja.
E assim, irmão, trazendo um pouco para o nosso dia, eu gostaria de pensar com você isso. Se você entende que 9 horas da manhã, quando Abraão parou de fazer aquele momento de abertura e nós ingressamos no culto propriamente dito, se você tem noção do que você faz nesse tempo de culto. Por que você ora? Por que você canta? Por que você ouve e oferta, dá seu dízimo? Por que você clama a Deus por pessoas que estão enfermas? Ou situações que necessitam, segundo o seu entendimento, da providência e um cuidado do Senhor? Por que você está sentado agora, ouvindo alguém falar, e por que você está com esse livro na mão e olhando para esse livro? Você precisa ter um entendimento de por que essas coisas acontecem aqui, para que não seja apenas alguma coisa do tipo assim: entrei lá, estava acontecendo isso, do jeito que eu entrei eu fiquei e estou seguindo o barco. Para que você não tenha um dia uma decepção com um irmão, uma irmã, e aí você vai pensar que o castelo todo se desfez, porque a sua expectativa estava no irmão e na irmã, e não na centralidade do que é ser igreja. Para que você não veja alguém aqui na frente e coloque esse alguém num pedestal, imaginando que ele é o mais santo do mundo. E no dia em que esse que vos fala de repente tropeçar ou cair, você vai pensar: caiu tudo. E você não vê quem fala com você sendo um pecador como você. Não vê como quem fala aqui na frente é alguém dotado de algumas capacidades de Deus, mas também é alguém de carne que está sujeito aos mesmos tipos de luta que você passa. Para que você não pense que aqui há uma casta e aí há outra. Para que você não pense, querido irmão, que Deus age só em alguns e não age na sua vida. Ou seja, para que você comece a compreender de fato quem você é e o que você faz aqui dentro. E aí Paulo começa a explicar a Timóteo, no versículo de número 15, 2 considerações a respeito da igreja. Essa não é uma palavra exaustiva, meu irmão, pelo contrário, essa é uma palavra, usando os jargões desse nosso mundo, desse nosso tempo, desses nossos dias, é uma palavra para provocar no seu coração você pensar o que você tem feito, você tem vivido, você tem sido como igreja. Não é exaustivo porque a gente nem tem tempo e nem o assunto se esgota aqui, ele é muito mais abrangente. E se você quer ter uma noção, você vai ver quantas vezes nós fizemos cursos de escola dominical aqui sobre ser igreja, sobre falar de missão e pensar como é lindo a vivência da igreja. E mais ainda, se você quer um entendimento, você vai ver que a Bíblia fala, por exemplo, toda a carta de Efésios falando sobre igreja, escrevendo sobre o poder, a graça, os dons, quantas coisas acontecem na igreja. Então essa é uma palavra apenas para colocar um pouquinho de fogo nesse seu coração. E dali você começar a pensar mais seriamente sobre isso. Primeira questão que eu quero te falar, irmãos, a partir desse texto, 2 verdades importantes que nos mostram o privilégio e a grandeza de ser igreja. A primeira delas é que igreja é morada do Deus vivo. Não é morada de pensamentos, não é morada simplesmente de atitudes, não é morada de uma confraternização, uma confraria de amigos, de parentes ou coisa assim, mas aqui é morada do Deus vivo todo-poderoso. E quando eu olho para esse texto, irmãos, eu fico pensando em como muitas vezes Timóteo deve ter se olhado e falado assim: eu, tão novo, tão jovem, num lugar que é considerado a habitação do Deus vivo. E aqui, irmãos, eu quero trabalhar com você te mostrando que Paulo vai falar assim: você deve proceder dessa forma, e ele diz, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, e ele não está falando, meu irmão, do prédio. O que ele está falando é da minha vida e da sua vida. Porque quando as coisas começam, Deus estabelece um chamado para um homem chamado Abraão, e Deus o acompanha, Deus promete a ele. Mais à frente, séculos depois, um povo é retirado da escravidão e Deus diz: faça uma habitação com esse formato, esse tamanho, coloque tal coisa, e ali será o lugar onde eu me manifestarei a esse povo. E aquele lugar recebe o nome de tabernáculo, lugar da habitação, significa essa palavra. E ali
2 milhões de homens e mais N mulheres e crianças estão agora cercando aquele lugar em determinados momentos. Ali eles colocam a sua pecaminosidade, eles ofertam a presença de Deus, eles cultuam a Deus, e Deus daquele lugar se manifesta, estabelecendo perdão, estabelecendo a possibilidade de alívio, de soltar as suas culpas, das pessoas terem de fato o entendimento de que há uma grandeza em ser gente e ter contato com o Criador de todas as coisas. E aquela história se segue até mais ou menos o ano 950 a.C., quando agora, liderados por um rei, Salomão, vai haver uma construção, e aquilo que estava naquele tabernáculo, que depois passa a ser simbolizado por uma arca, uma grande mala de mais ou menos 1,10 m de comprimento, e essa arca agora vai ter uma construção que vai cobri-la, guardar aquela glória, e naquele lugar, o chamado templo, Deus vai escolher como um lugar aonde de fato a sua manifestação vai acontecer. E de 950 até o ano 70 depois de Cristo, o templo é o lugar que marcava a presença de Deus para uma nação e para aqueles que se achegassem àquela nação. O Salmo 96 é um salmo que mostra como era a missão no Antigo Testamento. Ele diz: cantai ao Senhor, cantai. E enquanto o povo de Deus adorava, louvava ao Senhor, o Senhor trazia dos diversos lugares da terra gente que ia até aquele lugar e conheciam o poder de Deus. Mas em Jesus há uma nova expressão sendo cunhada, a expressão é a igreja. Os chamados não para dentro, para o lugar, mas os chamados para fora. A palavra igreja quer dizer isso. Alguém que é chamado, alguém que é gritado, vocacionado, é conduzido para anunciar, não mais estar dentro de um prédio, mas sair e ir até as nações anunciando a palavra do Senhor. E se você quer entender isso biblicamente, você vai se lembrar de Mateus 28, a partir dos versículos 18 até o 20, quando Jesus diz assim: e indo, fazei discípulos, fazei aprendizes, pequenos seguidores de todas as nações. E vocês têm que fazer mais, ensine-os a guardar os meus ensinamentos. E eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Indo, façam discípulos. Preguem, anunciem, proclamem esse evangelho. Irmãos, quando nós pensamos então que Jesus disse que não seria mais um templo, mas que ele estaria sobre a igreja, povo, gente, ajuntamento, a gente precisa entender, irmãos, o privilégio que eu e você temos de carregar sobre nós, não mais a nossa mente, não mais o que eu acho ou penso, mas dia após dia sermos conduzidos por Deus para poder dizer: olha, a palavra do meu Senhor diz de tal maneira, a palavra do Senhor me ensina dessa forma e traz isso, isso, isso. Eu não estou aqui para anunciar algo que apenas está comigo, mas olha, há um testemunho de um povo salvo por Deus que diz assim. A palavra que está no seu texto aí, querido irmão, casa de Deus, é a expressão oikos, da onde você tem aquela palavrinha economia. Oikonomia é o seu original. Nomos é lei, ou seja, a lei da casa, economia. Oikos é lugar de habitação. Agora a igreja é aquilo que foi o tabernáculo, aquilo que foi o templo. Você é aquele que é a habitação. João 1, versículo 1 diz que o Senhor Jesus veio estar conosco. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas o versículo 14 daquele texto diz que o Senhor Jesus se fez carne, o verbo se fez carne. E ali no texto original diz que ele tabernaculou, ou seja, a grandeza do tabernáculo agora vem para nós. Eu e você, irmãos, experimentamos juntos, como igreja, toda aquela grandeza que se manifestava dentro do tabernáculo, toda aquela grandeza que havia dentro do templo de Israel. Todos aqueles feitos, o Senhor outorga a minha vida e a sua vida nesse tempo. Será que você tem noção desse privilégio? Será que você tem noção, querida irmã, quando você se levanta de manhã, antes de pensar em escovar os seus belos cabelos, antes de você pensar na refeição maravilhosa que vem logo depois,
ao abrir os seus olhos, você tem noção de que o Deus Todo-Poderoso, tão grande, Ele habita em você, habita na sua vida, habita na sua caminhada, e isso é repartido com tantos outros nesse planeta. É algo grandioso demais para que nós venhamos a parar, meu irmão, minha irmã, e às vezes ter aquela atitude de, como muitos têm tido nesses dias: olha, eu não preciso me ajuntar com os demais irmãos. Eu sou igreja sozinho. Eu e minha família somos igreja. Eu não preciso ter encontro com os demais. Não preciso estar caminhando nesse tempo, porque afinal de contas há tantas situações. E aí vem uma questão que eu acho que vale a pena a gente pensar, queridos. Quando nós pensamos dessa forma, que não precisamos da igreja, que não precisamos dos demais irmãos, eu gostaria de trazer para você uma ilustração que C.S. Lewis apresenta. O ano era 1948 e ele escreve falando do grande perigo das bombas de hidrogênio, as chamadas bombas atômicas. E ele escreve dizendo o seguinte: o medo paira pelo mundo. As pessoas estão preocupadas porque não sabem para que lado elas vão mais. Afinal de contas, a morte parece que vai cercar todos os continentes. E aí C.S. Lewis faz mais uma ligação. Agora, final da década de 40, ele vai ligar lá com o século 17, um século que no seu país houve uma peste que dizimou muitas pessoas. Mas aí ele traz uma questão, ele fala: tal como naqueles dias, nós precisamos ter a consciência de que todos nós estávamos condenados à morte, independentemente da peste, independentemente da bomba H, independentemente de qualquer circunstância, todos nós estávamos já condenados. E o que um condenado faz quando recebe pelo menos um sopro para que continue vivendo? Ele precisa aproveitar e fazer da sua vida algo digno a cada dia, a cada momento. Porque se já estava condenado, mas agora está sendo seguro e mantido, ele está no lucro a cada dia, em cada oportunidade que tem. Queridos irmãos, quantos de nós nesses nossos tempos não fazemos certas ligações com o que tem acontecido? Mas o fato é, se nós todos, segundo Paulo escrevendo aos Romanos, estávamos já condenados à morte, será que nós não percebemos o grande privilégio que é nesses dias a gente poder chegar aqui e você olhar para essa pessoa que está do seu lado, à sua frente ou atrás, e ver a bondade de Deus sendo manifesta através desse povo? A graça de Deus em poder te olhar, irmão e irmã, e ver que Deus, através da sua grandeza, através da sua providência, Ele usa você para edificar a minha vida, a orar por mim, a me abençoar, a trazer os seus filhos para contar uma história aqui que me abençoa, que edifica. Casa de Deus, habitação de Deus. Segunda questão desse texto, querido irmão, é que além da presença do próprio Deus, há o compromisso missionário da igreja. E ele usa no final do versículo 15, a igreja do Deus vivo, vírgula, e esse é o segundo ponto que eu quero trabalhar com você: coluna e baluarte da verdade. Por que ele usa essas duas expressões? Vou voltar de novo no templo de Diana, no templo de Ártemis. Aquele templo, querido irmão, era uma construção grandiosa, nababesca, linda. O texto histórico diz que aquele templo possuía 127 colunas. Cada uma das colunas possuía 18 metros de altura. Esse templo, daqui da parede até lá, dá cerca de 21 metros. Tira 3 metros, levanta, você vai ver a altura de cada coluna. Multiplica isso por 127. Cada uma delas doada por um rei. Muitas delas eram incrustadas de pedras preciosas. Outras eram cobertas de ouro puro. Pensa na grandeza dessa construção para aquele mundo antigo.
Pensa que cada cidadão de um outro lugar, quando chegava na cidade de Éfeso, para comércio, comprar ou vender coisas, para visitar aquela construção, e você pode fazer uma analogia simples, né? Quantas pessoas em outubro não saem de diversas partes desse país para ir para uma cidade no interior de São Paulo? Pensa quantas romarias acontecem, você vai ter uma noção distante do que era aquilo no mundo antigo, nos dias de Paulo. E pensa na grandeza daquele templo. E aí Paulo fala assim, já imaginou aquela grandeza? Aí ele diz assim, você tem um trabalho muito maior do que aquele lá. A grandeza que está sobre você sendo igreja é maior do que a grandeza do templo de Diana. Enquanto aquele templo era usado para orgias, para a morte, para a escravização da alma humana, vocês fazem o trabalho contrário, de libertação, de serem, de fato, coluna que dá sustentação, que segura sobre si toda uma laje, toda uma cobertura, que dá proteção, que dá arrimo e baluarte, que é uma expressão que aqui no texto significa o fundamento, aquilo que liga a coluna até o teto. Ou seja, vocês como igreja, a igreja do Senhor, vocês dão sustentação e guarda à verdade. A expressão daquilo que é real, a expressão daquilo que é fato, não factoide. Não é achismo, mas é o que é realmente. Coluna e baluarte da verdade. Querido irmão, e aí eu quero trazer rapidamente para você como que a igreja sustenta a verdade. Porque uma coisa, irmãos, é o que nós vemos nos nossos dias. Você já deve ter ouvido e até falado algumas vezes alguém dizer assim, você tem a sua verdade e eu tenho a minha, não é isso? Esse é um pensamento, meu irmão, que entra a partir do início do século passado, quando Einstein celebra a formulação da teoria da relatividade. E essa teoria que estava ligada à física, estava ligada a uma questão bem mais matemática, ela passa a entrar no mundo filosófico. E a relativização das coisas tem varrido os nossos dias. A gente agora pensa que tudo é relativo. Não há mais verdade absoluta. O que há são sentimentos. Eu me sinto bem assim, então é assim que vai ser. Se eu não gosto de tal coisa, eu rejeito aquilo e pronto. Mas a verdade, irmãos, ainda que negada, é a verdade. E nós, querendo ou não querendo, não podemos fugir dela. Talvez a maior verdade desse tempo, que fez com que a população mundial parasse para se revisitar, foi a verdade da morte. Todos, absolutamente todos, estamos diante dela. Crente, não crente, pagão, não pagão, ateu, todos nós enfrentaremos aquilo que Paulo chama de o último inimigo a ser enfrentado. E nessas horas não há filosofia mais que resista. Nessas horas, querido irmão e irmã, não há mais palavrório que faça a gente ir para um outro lado. Por quê? Porque basta você parar e pensar, por mais que você gostasse de alguém, quando esse alguém não está mais ao seu lado, toda a sua construção filosófica vai ruindo. Quando nós olhamos para a palavra, irmãos, a igreja vai sustentar a verdade com 4 passos. Pega a sua Bíblia e o primeiro deles é ouvindo a verdade e obedecendo a verdade. Mateus 13, 9, Jesus está terminando de dar um ensino aos seus discípulos, mas essa frase vai trazer isso para nós. Ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quantas pessoas nos nossos dias, irmãos, estão ouvindo tantas coisas por aí e não ouvem mais a verdade. Nós vivemos, aliás, numa expressão que foi a palavra do ano, segundo um grande dicionário da língua inglesa, nós vivemos no tempo da pós-verdade. Filosoficamente, sociologicamente, psicologicamente, mas teologicamente nós continuamos a viver dentro do que a palavra do Senhor nos ensina. Jesus não mudou e a igreja do Senhor não mudou.
se a igreja do Senhor não mudou, o que tem acontecido, irmãos, com tantas igrejas por aí? É o que você precisa responder. São igrejas de fato? Tem vivido de fato aquilo que Jesus disse para que ela vivesse? São igrejas que respondem ao que Paulo está dizendo aqui? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. John Stott escreve um livro, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Ou seja, faça um contraponto, veja o que a palavra diz e veja o que o mundo está dizendo. Mas ao final você vai ter que estabelecer onde você vai caminhar. Nos nossos dias, querido irmão, o que te prende para ficar aqui dentro? Nada. Nada, nada, nada. Mas você precisa decidir de fato quem é o Senhor da sua caminhada. A quem você serve? Quando tem uma apresentação dessa aqui eu venho. Afinal de contas, meus filhos ou os amiguinhos dos meus filhos, que coisa linda. Mas eu só estou aqui por isso? Ou eu estou também aqui para aqueles dias mais nebulosos, ou aqueles dias mais complicados que o pastor Jefferson vai pregar? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Segunda forma como a igreja sustém a verdade, querido irmão, é não apenas ouvindo e obedecendo, e agora você vai ter que ir ligando mais um pouco comigo, é manuseando a verdade corretamente. Veja comigo a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Paulo vai falar com aquele servo do Senhor, algo que ele fala para todos nós, querido irmão. Ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Mas leia o final comigo, que maneja bem a palavra da verdade. Timóteo, se você quer responder para os habitantes aí de Éfeso, se você quer de fato, Timóteo, fazer com que a igreja que você está liderando seja uma resposta para tudo que tem sido colocado, vivenciado lá no templo de Diana, você tem que manejar bem a palavra da verdade. Não apenas ouvir, se expor, mas agora você vai passar a ser alguém que vai expor para outras pessoas também. Igreja, querido irmão, é lugar aonde ferro com ferro se afia. Aonde eu edifico meu irmão me edifica. Aonde eu chego aqui e ouço uma palavra de uma irmã, aonde um irmão estende a mão e ora por mim, aonde alguém me conduz numa canção e nós cantamos juntos. Igreja, não sei se você já percebeu a nossa aqui, mas dificilmente alguém vem aqui para frente e fala assim: olha, eu vou louvar o Senhor com esse hino. Por quê? Porque, irmãos, a adoração é comunitária. É todo mundo cantando junto. Você pode ser o desafinadão ou o afinadão, mas aqui não tem esse negócio. Aqui todos nós somos os que se apresentam diante do Senhor em louvor. E aí fica ruim para quem chega e fala assim: olha, eu lancei um CD e eu quero que a igreja me apoie e tal. Irmão, a gente te apoia, Deus te abençoe, mas no horário de culto é todo mundo. Não tem essa de fazer solo, brilhar no solo. E não tem nada contra no sentido da coisa, irmãos. Pode haver um dia que vem alguém e vai cantar e tudo, mas o que é o centro do culto? É todos nós. Tem alguém lá em cima operando o som. No horário do culto, está cultuando junto conosco. Tem alguém aqui assentado, tem alguém aqui falando, todos nós. E você já leu isso nos escritos paulinos. Tudo com decência e ordem, mas todos estamos participando ativamente. Manuseie corretamente a palavra. Terceira questão, irmãos, que traz o sustento da verdade: guardar no seu coração. Um texto muito conhecido, Salmo 119, versículo 11. Se fosse na escolinha dominical, a gente ia falar assim: ó, quem falar primeiro o versículo de cor vai levar um brinde no final, né? Mas como você está aqui dentro do templo, não vai levar brinde nenhum. Já está levando o próprio texto de brinde, glória a Deus por isso. A palavra diz: guardo no coração as tuas palavras. Para quê, irmãos? Para... Querido irmão e irmã, quantas vezes você é um bom crente, experimentado, adulto, vivenciando na fé,
mas você não peca contra alguém. Quantas vezes, por palavra, por atitude, por pensamento, você que já tem uma estrada percorrida, não dá uma deslizada? Grande ou pequena, não importa. O que é importante para nos livrar dos pecados, irmãos? Guardar a palavra. Mas aqui há uma confusão, porque nós entendemos que guardar é colocar num cofre e esquecer. E Davi está trazendo, e esse salmo fala inteiramente sobre a palavra, Salmo 119, ele está dizendo que guardar é você colocar num lugar de maior honra. É colocar no melhor lugar, que é o teu coração, como um alvo do teu amor, como alvo daquilo que você estima de fato, palavra de Deus, a verdade. E essa verdade sendo guardada, querido irmão, vai mostrar mais um outro aspecto, que guardar significa você ser um defensor da palavra de Deus. E um defensor da palavra de Deus, dentro da teologia, um apologeta, significa que você vai defender a palavra de Deus dos ataques externos. E nesses dias, irmãos, quanta gente tem procurado detonar a palavra do Senhor. Quanto garoto que vai e abre um blog, um canal do YouTube, se coloca como alguém vivido, defensor das coisas, e desce a lenha na palavra, distorce a palavra, coloca do jeito, como a gente está discutindo aqui, coloca do jeito que ele sente e não do jeito que é. Quantos mais experimentados têm feito o convite a que a gente abandone a palavra de Deus? Afinal de contas, você tem um arcabouço de conhecimento gigantesco. Mas, querido irmão, guardar a palavra tem também a questão de você defendê-la dos ataques internos, que são os ataques do teu próprio coração contra a palavra de Deus. Jeremias diz que o coração é enganoso, desesperadamente enganoso. E aqui, querido irmão, você quando é salvo é chamado a uma vida de santificação. E uma das formas que a gente é santificado é sendo exposto à palavra continuamente. Porque você, na hora que achar que está muito seguro de uma questão, que nada pode te derrubar, você está lendo e vivendo aquele texto em que Jesus diz assim: aquele que pensa que está de pé, veja que não caia. Será que Jesus falou aquilo ali, irmãos, pensando num judeu que morava na rua assim, lá nos dias de Israel? Ou será que Jesus conhecia o texto de Jeremias e conhece as nossas vidas e sabe que na hora que a gente acha que está por cima da onda, surfando que ninguém nos derruba, a gente já está prestes a tomar um caldo? Guardar no coração é defender de fora, mas defender também de dentro. Quando você acha que a sua opinião é maior do que a palavra de Deus, tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Usando a expressão de um pastor amigo nosso aqui de fora: vigia, varão. Vigia, porque o rodo já está vindo e vai passar geral. Querido irmão, a quarta maneira de sustentar a verdade é proclamar como palavra de vida. Proclamar. Filipenses 2,16 agora. E aqui a gente está caminhando para o final dessa palavra. Filipenses 2,16 nós lemos assim: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Meus irmãos, a pregação, o anúncio do evangelho da verdade é parte da sustentação da própria verdade. A igreja, como a gente já falou, tem a missão de anunciar. Veja bem, irmão, vamos juntar tudo isso agora. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Ouvindo e obedecendo a palavra, manuseando corretamente, guardando no coração e fazendo com que dia a dia esse evangelho seja proclamado. Gostaria que você pensasse e respondesse sinceramente dentro do teu coração: o
que eu vou te perguntar isso. Você tem condição de desenvolver isso sozinho? A despeito da igreja do Senhor, você tem condição de pegar tudo isso e dizer: eu sozinho, sem igreja, vou viver tudo isso que Paulo falou? Você tem condição de dizer: não, só eu e a minha família vamos fazer isso sozinho? Eu e a minha família vamos ler a Bíblia direto juntos. Eu e a minha família juntos, nós vamos todos os dias colocar isso em prática de tal forma que a gente se edifique mutuamente. Eu e a minha família, sem a igreja, vamos nos cobrar e nos identificar que nós estamos guardando a palavra no nosso coração, fazendo o trabalho de apologia, fazendo o trabalho também de santificação. E por último, eu e a minha família vamos sair e pregar o evangelho como Jesus mandou. Ide por todo mundo. Jesus não falou para você ficar só ali na sua vizinhança, na casa da direita e da esquerda. Nós vamos fazer isso tudo. E por que eu estou te perguntando sobre isso, querido? Porque se você, em alguma dessas coisas, não puder fazer, o que vai acontecer? Essa palavra que Paulo deu não é mais verdade na sua vida. E aí entra o que você viu desde as 9 da manhã fazendo aqui. Aí entra o que você viu os nossos adolescentes fazendo aqui. Porque essa é uma das coisas mais maravilhosas da igreja, irmãos. A igreja é o esteio para que eu viva o evangelho. Eu sou um pregador. Eu sou um tocador. Mas pensa, meu irmão, se além dessas coisas, eu tivesse que todo dia fazer tudo isso de uma forma contínua, sozinho, aonde que isso ia parar? Pensa se eu, minha esposa, meus 3 filhos, a gente tivesse que todo dia, de segunda a segunda, labutar nessas coisas. Você percebe, querido irmão, que a igreja é uma grande engrenagem? Que a igreja é uma questão de que eu contribuo de alguma forma para esse culto. Mas esse culto contribui muito mais para mim. E isso é o fantástico da gente observar, irmãos, que Deus deu talentos para você, que só você tem. Deus deu dons para cada um na igreja, para que isso aqui funcione de uma forma linda, fazendo com que o evangelho, querido irmão, seja vivido. Porque você sozinho, tem dia que você não consegue se consolar. Você precisa de alguém para deitar a cabeça naquele ombro e chorar. Porque você, ainda com a sua família, ainda mais nós homens, irmãos, tem coisas que a gente não consegue contar dentro da nossa casa. Tem coisas que a gente não consegue admitir. E eu estou falando como um homem, macho. Sem nenhum tipo de preconceito, mas eu estou colocando que tem certas situações de falha, de limitação, que não dá para chegar para os filhos e falar assim: olha, chora junto comigo e ora pelo pai. Eu preciso de amigos. Eu preciso de outros homens na igreja. Eu preciso de homens mais velhos, que de repente vão chegar e dar um pedala e falar assim: moleque, acorda. Eu já passei por isso, posso te ensinar. Eu preciso de irmãos que estão nas UPHs, estão na linha de frente, são liderança da igreja, são aqueles homens que amparam os mais novos, que dão padrão. E assim as irmãs. Quanta moça nova, às vezes está achando que está em perigo de alguma coisa, pode procurar irmãs mais antigas na igreja, pode procurar senhoras já casadas há mais tempo, que vão aconselhar, que vão dar o amparo, vão dar o sustento, vão dar ajuda. E isso é lindo, irmãos. Isso você não encontra em faculdade, isso você não encontra em livros assim, de graça. Vida existe quando há corpo, a casa onde Deus habita, a igreja. E eu quero encerrar essa palavra, querido irmão,
trazendo para nós nessa manhã que tudo que a gente faz aqui, irmão, é porque a gente é igreja. Aqui não é empresa. Aqui não é um lugar onde o objetivo é oferir lucros. Aqui não é um lugar onde a gente tem por premissa construir para que a gente mesmo faça mais e mais. Na realidade, tudo que você vê caminhando aqui dentro desse lugar diz respeito ao Evangelho, a fazer com que ele seja pregado, estabilizado, vivido aqui e levado para onde a gente puder chegar pela graça do Senhor. E louvado seja Deus pelo ministério da Primeira Igreja Presbiteriana, que tem chegado em tantos lugares, irmãos, e você tem muita gente que ora por você, que você nunca vai conhecer na sua vida. Gente que chora por uma igreja, que envia uma oferta, que envia um presente, às vezes na época do Natal, que envia pessoas que vão lá, vão estar com eles, vão orar com eles, vão levar uma palavra. E é isso que eu acho que você devia cada vez mais se enveredar e saber, conhecer o conselho missionário da nossa igreja, conhecer as atitudes dos pastores, aonde essa turma está indo, conhecer, meu irmão, o que está sendo estudado, para que você se encaixe cada vez mais. Você não vai parar mais de glorificar a Deus, porque tem tanta coisa acontecendo e talvez você não esteja vendo. Mas o final, meu irmão, é o seguinte: o que é a verdade? Eu quero te dizer que a verdade, ela sempre é única. Você pode ter diversas visões da verdade, diversos ângulos. Como eu estou olhando para esse tripé aqui à minha frente, eu estou olhando daqui, você olha de lá para cá, um outro pode olhar dali e tal, mas ele, o tripé, estando nesse lugar, é uma coisa só. Não muda. E quando nós olhamos para a história, meu irmão, a gente pode ter diversas visões da história, mas a história é uma só. E segundo a palavra de Deus, a história diz que o Filho do Deus vivo se encarnou, veio para nos salvar e vocacionou a sua igreja a levar essa palavra adiante, salvando pessoas. Essa verdade está no teu coração. Essa verdade ainda queima na sua alma. Diante de pandemia, fora de pandemia, com liberdade, sem liberdade, assim como C.S. Lewis defendeu, você tem buscado viver, ser um evangélico de verdade, a despeito das dificuldades. E atrelado a essa pergunta, querido irmão e irmã, quem é a verdade? É aquele que disse: eu sou o caminho, a vida e... Essa pessoa tem estado no seu coração. Observe, meu irmão, minha irmã, o privilégio que é ser igreja. Viver e ser edificado na verdade. Observe a grandeza que você tem sobre a sua vida. Observe que Deus escolheu habitar no teu coração. No teu coração. Nós vivemos uma época, irmãos, que muitos têm desprezado isso. Desprezado. É triste, porque não há nada nem ninguém maior que o nosso Senhor Jesus. É triste, porque talvez a gente tenha sido super exposto a tanto material bíblico, a tanta coisa sendo colocada, que a gente já tem caído naquela: eu pego a hora que der, quando eu quiser. Afinal de contas, basta um clique. E eu escuto a pregação daqui ou de alguém lá na Austrália. Mas o fato é que você não foi chamado só para ouvir. Tem muito mais coisa para ser feita. Você foi chamado para viver. E é aí que a gente vai caminhando e vendo o mundo sendo transformado. Quero orar com você, baixe sua cabeça nessa hora. Pai eterno, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela maravilha que é ver nossos adolescentes contando essa história da redenção. E, ó Pai, que no nome santo de Jesus, a gente não tenha, como igreja, apenas um olhar de satisfação de ver que os nossos filhos estão bonitinhos aqui à frente. A gente não tem aquele olhar, ó Deus, de complacência. Poxa, são jovens, que lindo. Mas, ó Deus, que a gente tenha o olhar
de que um dia fomos nós sendo expostos a essa verdade. Quando éramos garotinhos, garotinhas, nós fomos educados, fomos crescendo, fomos aprendendo. Só que hoje, como adultos, nós somos chamados a viver e falar essa verdade. E é nessa hora, Deus, que de fato a gente demonstra se aprendeu ou não. Nessa hora, Senhor, nós demonstramos se somos igrejas ou não. Nessa hora, Senhor, nós somos convidados a confrontar o nosso coração com a palavra. E, ó Deus, quando o apóstolo Paulo diz que esse mistério é tão grandioso, que aquele que foi, de fato, Filho, segunda pessoa da Trindade, ele veio manifestado na carne, foi crucificado, foi contemplado, foi glorificado. Que, ó Pai, a gente veja se isso tem acontecido na nossa vida também. Traz para o nosso coração, ó Deus, gratidão, Pai. Traz para o nosso coração a beleza do que é ser igreja nesse tempo. Ajuda-nos, ó Deus, a deixar de ser acusadores e passar a ser aqueles que vivem de fato a igreja. Que honram a igreja, Pai. Que ame os irmãos, ó Deus. O irmão mais simples ao irmão mais complexo. Que a gente ame uns aos outros. Que a gente se apoie, ó Deus. Que a gente viva de fato a grandeza do Evangelho do Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, porque aqui nesse lugar, através, ó Deus, das professoras do departamento infantil, os meus filhos têm sido educados no caminho do Senhor. Quero te agradecer, Deus, porque desde a mais novinha, tem alguém que tem paciência com ela, tem alguém que canta com ela, tem alguém, ó Deus, que lê a Bíblia com ela. Te agradeço, ó Deus, porque os outros também vivem isso. Louvado seja o Senhor pelo departamento de ensino da nossa igreja, por irmãos, ó Deus, que se dedicam de uma forma sobrenatural, Pai. Extrapolam a paciência, o amor, a alegria. Te louvo, ó Deus, por cada professor e professora. Que o Senhor, Deus, produza essa semente a 30, 60 e a 100 por um, Pai. Obrigado, Deus, pela vida dos irmãos que lidam com os nossos pré-adolescentes e adolescentes, Pai. Obrigado, Deus, porque eles saem do seu lar com cada vez mais alegria. E vêm, ó Deus, ensinam, têm criatividade, se gastam, às vezes voltam para casa cansados. Mas, ó Deus, eles são igreja, louvado seja o teu nome por isso, Pai. Obrigado, Deus, pelos irmãos que lidam com a juventude, pelo pastor Pedro Felipe, pelo presbítero Fortunato. Ó Deus, louvado seja o Senhor, porque esses irmãos também se desdobram com os nossos jovens, ó Deus, amparando, sendo amigos, acolhendo, ensinando, Senhor, acompanhando. Obrigado pelos irmãos que lidam, Deus, com as mulheres da igreja, a liderança da nossa SAF. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que lidam com os homens, pela nossa junta diaconal, pelo nosso presbiterato. Louvado seja o Senhor, Pai. Louvado seja o Senhor pelo ministério de louvor que faz com que a igreja cante, tenha liberdade, alegria, Pai. Tanta gente, ó Pai, que não tem a quantidade de instrumentistas, de gente que, ó Deus, serve a tua igreja. E nós somos tão, ó Deus, servidos nessa área. Bendito seja o Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelos irmãos da intercessão. Quantas vezes, ó Deus, nós estamos debaixo de coberta, dormindo, e tem gente de madrugada, de joelhos, orando pela igreja, falando com o Senhor, chorando, Pai. Obrigado, ó Deus, e que o Senhor multiplique sobre cada um, ó Deus, a bênção do Senhor. Obrigado, Pai, porque a tua igreja tem uma diversidade de dons e talentos, Pai. E obrigado, Deus, porque não é uma pessoa que tem todos os dons. Louvado seja o teu nome por isso. Louvado seja o Senhor, porque aqui nessa igreja não tem estrela, Pai. Aqui a estrela é Jesus. Aqui, ó Deus, quem aparece é o Senhor. Louvado seja o Senhor, ó Deus, porque aqui não tem ninguém, ó Pai, que quer ser exaltado, quer aparecer. Mas aqui é o teu nome, Pai, e nós não abrimos mão disso, Senhor. Não abrimos mão, ó Deus, de dizer que é só o Senhor e é sempre pelo Senhor. E é pela tua palavra que a gente caminha, Pai. Mas eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude. Porque quantas vezes, ó Deus, a gente vai sendo levado pelo sentimentalismo, pelo medo, pela angústia. Quantas vezes, ó Deus, alguém fala uma palavra, e todos nós falamos palavras infelizes às vezes, mas às vezes a gente pega uma questão, ó Deus, e faz disso um cavalo de batalha. Que o Senhor nos perdoe nisso, Pai. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a não levar mágoa para dentro de casa. Mas, ó Pai, que o Senhor nos ensine a sorrir, glorificar o teu nome, até mesmo diante das incompreensões. Porque assim a gente vai amadurecendo, vai ficando mais forte.
Jesus, abençoa o teu servo e a tua serva aqui nessa manhã. Que cada pai de família, mãe de família que veja o privilégio que é estar na igreja, de ver seus filhos crescendo aqui. Que cada filho aqui, Deus, possa sonhar com seus pais na igreja, sendo edificados, trabalhados, fortalecidos aqui. E, ó Pai, que o teu nome seja honrado por esse corpo glorioso de Cristo, coluna e baluarte da verdade, a igreja do Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão se desigrejando, Pai. Que o Senhor tenha, Deus, de fato, a graça, Deus, de esclarecer, de abrir os seus olhos, para que possam ver, Deus, sem a igreja do Senhor não dá para caminhar. E assim nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Antes de cantar, meu irmão, eu queria te convidar a ficar de pé.